Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre o técnico Seabra, onde assim, desde quando o Pedro Lourenço comprou o Cruzeiro, todo mundo ficou com esse questionamento, né? Será que o Seabra poderia sair do Cruzeiro? Eu quero dar aqui a minha opinião também nesse vídeo e comentar sobre algumas possibilidades que tem no mercado, até porque é inevitável, por exemplo, se o Seabra tiver uma sequência muito ruim de resultados, pensar nessa demissão, mas tem alguns pontos que, na minha opinião, favorecem a permanência do treinador. Inclusive, eu acho que é um técnico com muito potencial, muito mesmo. Se tivesse assumido o Cruzeiro no início do ano, acho que até estaríamos com o Ronaldo ainda como dono, porque não teria tido esse efeito, né? Com a perca do Campeonato Mineiro e tudo mais, e a chegada do Pedro Lourenço, e algumas opções que estão livres no mercado de técnicos, a maioria estrangeiros, né, que eu vou comentar aqui nesse vídeo, alguns que já foram especulados aqui no Brasil e outros que não, né, mas seriam basicamente aquele valor próximo que o Cruzeiro poderia pagar, e até mesmo com essa investida tão alta. Muita gente tem falado na mídia, né? Nossa, mas o Cruzeiro está fazendo tanto investimento, e quem vê de fora, né, pensa, mas vai continuar com o treinador da base. Você entende, né, por exemplo, o Palmeiras vai contratar um monte de jogador, tudo mais, nossa, vai melhorar muito o elenco, vai manter o técnico do Sub-20. Quem olha de fora basicamente está vendo isso no Cruzeiro, né? E não conhece, por exemplo, o trabalho que ele já fez pelo time de base e até o quanto melhorou o Cruzeiro com a chegada do Seabra. Então quero falar aqui sobre essa possibilidade. Não é para agora, não acho que ele tem que ser demitido, nem eu demitiria, nem sinceramente, mas vou comentar aqui essas opções também, que não é ruim, né? Você sempre vê os dois lados e vê essa possibilidade também de contratações de treinadores para o Cruzeiro, vamos colocar assim um nível mais alto, né? Do que por exemplo, até próximo dos níveis de jogadores que o Cruzeiro tem fechado para esse início de ano. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conta que só ajuda para chegarmos a essa marca de 44 mil inscritos no YouTube. E tem um salve aqui também para vocês, né, para todas as pessoas que comentaram no meu último vídeo. Se você quer aparecer aqui também, deixa embaixo o seu nome e de onde você é. Primeiro é para o Dúlio Barbosa Gonçalves, muito obrigado, um abraço aí para você. Para o Diógenes Paiva também, que está sempre aqui acompanhando os vídeos, um abraço para você. Então bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, então vamos lá. Quero falar aqui sobre o Seabra, 46 anos de idade. Até então pelo Cruzeiro, né, foram 11 jogos disputados, se não estiver enganado, deixa eu ver aqui. Isso, 11 jogos com 6 vitórias até então. Derrotas até que 2 no Campeonato Brasileiro, bem pouco, essa última contra o São Paulo e naquele duelo contra o Atlético Mineiro. É claro, o Cruzeiro pegou uma sequência boa, na minha opinião, até para animar, né, a torcida, os jogadores, o treinador, que foi uma sequência muito fácil, mas que não é fácil você ter esse aproveitamento que o Cruzeiro teve, né. Até foi importante esse jogo contra o São Paulo para o Cruzeiro testar, né, e ver como que está o nível do time. É óbvio, né, ele jogou aqui contra o Botafogo, na minha opinião, jogo bem difícil. Eu ainda estou na dúvida se ele assumiu foi nesse jogo, foi contra o Alianza, né? E ele teve esse empate em 3-3, mas nossa, ele tinha acabado de chegar. 3-3, aí depois contra o Botafogo vencemos, empate contra o Fortaleza, esse jogo contra o Atlético Mineiro que foi muito ruim, mas depois o Cruzeiro teve a sequência fácil, né? Empatou com o Leão na Calera, foi um resultado ruim. Depois, aí ele estava até sendo pressionado, né? Nesses dois jogos aqui foi um desempenho bem abaixo. Vitória contra Vitória, 3-0 contra a Alianza, 1-0 Atlético Goianiense, 1-0 contra o La Calera, 1-0 contra a Universidade Católica e agora nessa derrota para a equipe do São Paulo. Então vinha de uma sequência aí de 5 jogos consecutivos de vitória e 6 sem perder. É óbvio que é um desempenho sensacional e foi importante para dar uma confiança. Os próximos jogos também do Cruzeiro, se souber aproveitar, dá para fazer alguns pontos, né? Por exemplo, próximo jogo dia 13 contra o Cuiabá, que é o do Campeonato Brasileiro. E depois contra o Vasco fora, não é fácil, mas o Vasco não vem de bom momento, né? E o Cruzeiro fora de casa costuma aprontar contra o Vasco. Então, Cuiabá, Vasco, Fluminense, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Cruzeiro Bahia, Cruzeiro, Atlético Paranaense. Nunca vai ser fácil a sequência no Brasileirão, né? Mas você não concorda comigo que não é melhor pegar essa sequência aqui, né? Vamos ver aqui, Vitória, Atlético Goianiense, aí depois ainda tem nesse meio período Alianza, União La Calera, Universidade Católica, do que, olha esse recorte aqui, por exemplo, vamos lá, Flamengo, Criciúma, Corinthians, Grêmio, Bragantino, Palmeiras. Meu Deus do céu, essa sequência aqui é aquela coisa, o que o Cruzeiro está fazendo de ponta agora, pode ter certeza que vai pagar por uns aqui, né? Que vai ser uma sequência duríssima, por exemplo. E acaba que é isso, né? O Campeonato Brasileiro, uma sequência mais fácil, uma sequência mais difícil. Se o Cruzeiro conseguir manter esse aproveitamento aqui contra os times da parte de cima, aí você pode manter, né? E pensar em ficar uma posição acima. Igual eu falei, não demitiria o Seabra, até o próprio Pedro Lourenço já falou disso, que é um treinador que ele acredita. Gosto muito, acho que é um técnico com muito potencial, pode ser a revelação do Campeonato Brasileiro, mas nós não podemos falar também que, nossa, ele vai aguentar uma pressão, perder 4 jogos
jogos seguidos. Na minha opinião, eu diria que não. E nem acho que, né, é um treinador que vai passar por isso, mas espero que não, espero que consiga se manter. É um técnico que tem muito potencial. Mas igual eu falei, eu quero mostrar aqui essas opções que temos de treinadores. Primeiro aqui seria o Diego Alonso, técnico que é jovem, né, 49 anos de idade, uruguaio, estava por último comandando o Sevilla, tá? Então ficou muito tempo na seleção. Seleção não. Ficou muito tempo no futebol mexicano, melhor dizendo. Passou pela seleção do Uruguai na temporada retrasada, na Copa do Mundo. 9 jogos, 7 vitórias. Teve um desempenho ok, né? Não foi terrível o desempenho dele pelo Uruguai. A questão é que caiu na fase de grupos da Copa, né? Que ele perde um jogo na estreia e mesmo vencendo os últimos, não conseguiu essa classificação. Então, foi demitido do Uruguai e assumiu esse trabalho no Sevilla, onde foi bem ruim também. Foram então 14 jogos com apenas 2 vitórias. Não foi uma temporada boa para o Sevilla também. O desempenho dele na Champions foi muito ruim, né? 4 jogos, 4 derrotas. Na La Liga, 8 jogos, não venceu nenhuma. Só ganhou nos jogos da Copa do Rei, certamente com times bem piores. Aqui, ó, Atlético Astorga, né? Aí ele ganhou, mas nos últimos jogos aqui, ruim demais. O último jogo dele, inclusive, dia 16 de dezembro do ano passado, derrota em casa pro Getafe por 3-0. Tá doido, né? Desempenho péssimo mesmo no futebol europeu, mas não quer dizer que seja um treinador ruim não, né? Muito pelo contrário. Ele passou aqui durante muito tempo no futebol mexicano, que na minha opinião é a liga mais próxima do que seria do nível aqui do Brasil, tá? Eu acho que o brasileiro é muito melhor, óbvio, mas é um desempenho parecido, um nível de cobrança, de paixão e de times também com uma torcida grande, que ele conseguiu ir bem, por exemplo, no Pachuca e no Monterrey, né? Conseguiu ter ótimo desempenho, não é à toa que ele ficou por lá durante 8 anos e já treinou times gigantes, né? Por exemplo, o Guarani do Paraguai, Peñarol, não foi bem, mas aí muito bem no Olímpia do Paraguai, e aí no Pachuca e no Monterrey durante 8 temporadas. Também treinou o Inter Miami, depois passou 2 anos desempregado, certamente porque ele quis, depois foi para o Uruguai e agora para o Sevilla. Eu acho que uma volta para ele no futebol sul-americano, num grande clube, para dar uma visibilidade, seria uma boa opção. 49 anos de idade, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes de dar uma sequência, esse próximo jogo do Cruzeiro e Cuiabá, você pode apostar aqui comigo na Betfair. Tá aqui, ó, vitória do Cruzeiro fora, em casa, melhor dizendo, pagando 1,42, próximo dia 13 aqui, ó. Para você começar então nesse jogo. 1,42 é cada real apostado. Vamos colocar aqui, por exemplo, R$100. Caso o Cruzeiro vencer, voltaria 142. Lembrando que pelo meu link aqui na Betfair, você pode usar aqui na descrição, você depositando a partir então de R$65, você já tem 130 para começar a apostar. Então o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição, também no primeiro comentário fixado, tanto para esse jogo, né, do Cruzeiro contra a equipe do Cuiabá, quanto também de outras opções da Série A do Brasileirão, amistosos que vão ter da seleção nesse meio de semana. Então pega aqui, aproveite esse bônus de 100% e tenho certeza que você vai gostar. Então bora aqui, né, falar sobre outro nome que é o Sampaoli. Livre no mercado também, um técnico de 64 anos, depois de ter treinado o Flamengo em 2023. 39 jogos com 20 vitórias, até que teve um desempenho razoável. O aproveitamento dele no Flamengo não foi ruim, foi perto de 65% dos pontos. Mas a pressão que ele tinha em cima do Flamengo era já de se esperar e acabou sendo demitido, né? É um cara muito difícil de grupo. Essa que é a grande questão, na minha opinião, do São Paulo. É um técnico que, cara, vai te entregar um desempenho, um futebol até que interessante, vai, mas pode te dar também muito trabalho nesse ponto de vista, e aí seria um pouco complicado também de falar que, nossa, é um técnico unânime. Não é, porque todo mundo sabe como que ele é, né? Vai lembrar aqui também, ó, de que, por exemplo, ele passou no Sevilla, né, assim como o Diego Alonso, teve um desempenho razoável também, mas veio uma sequência muito ruim, problemas nos bastidores. E essa que é a grande questão do São Paulo, né? Como treinador, pegar só o que ele sabe de futebol e colocar 2 anos, 3 anos, se ele tivesse uma sequência de trabalho, seria sensacional. Mas dá pra ver aqui que ele não ficou muito tempo em nenhum time, né? Seleção chilena, ok, mas foi muito bem, ganhou os títulos. Depois no Sevilla foi bem esse desempenho aqui, ó, não é à toa que ele foi pra seleção. No Sevilla, né? Depois foi bem, seleção, passou no Santos muito bem também em 2019. No Atlético Mineiro, 39 jogos, 22 vitórias. Não foi um desempenho ruim. Se eu não estiver enganado, não sei se ele foi demitido do Atlético Mineiro, cara. Eu, sinceramente, 2020, futebol, nossa, tirando o Cruzeiro, eu fiquei muito por fora de quase tudo. Nem lembro disso direito, dele no Atlético, assim, pouquíssimo. Eu lembro que ele foi bem, não era um desempenho pífio. Aí foi pro Olympique de Marseille. Primeiro ano bem também, segundo foi ok, não é à toa que ele foi pro Sevilla, então passa mais. E é um nome que eu acho interessante, mas tem essa questão dos bastidores. Até pro Cruzeiro, pro Alexandre Matos e pro Pedrinho que quer investir muito, o São Paulo é o tipo de treinador que te cobra assim, um nível de reforços absurdo, né? Sempre quer muito jogador. Então, para ele reconstruir o time, acho que seria uma boa. Tá aqui uma opção, né? Mas essa questão dele extra-campo é um cara que eu fico com o pé atrás. E o último aqui também, o português que tem sido muito especulado, toda a janela aqui no Brasil
quando tem uma demissão de um dos grandes times aqui do país, né? É o Carlos Carvalhal, foi especulado para assumir o Vasco, mas ele não está assumindo o trabalho tem um tempo, né? O desempenho dele foi aqui pelo Olympiacos, ó, 11 partidas e 5 vitórias, passou também muito tempo em alguns times, ó, vamos ver aqui, ó. Quando ele surge no futebol português, alguns clubes menores, ó, segunda, terceira divisão. Treinou aqui também o Sheffield Wednesday nessa temporada que ele subiu para a Premier League, deixa eu ver aqui, mas um desempenho bom lá no futebol inglês, nessa equipe, ó. Não, esse clube aqui era a segunda divisão, treinou muito tempo eles, ainda voltou, né, para o futebol português, ótimo desempenho tanto no Rio Ave quanto no Braga durante 2 temporadas, ao ADA e também aqui o Celta de Vigo, então teve ali uma crescente na carreira, não foi muito bem no futebol espanhol e uma passagem bem mais ou menos pelo Olympiacos da Grécia. Acho uma boa opção também, não conheço muito, acho que desses 3 aqui o que eu mais conheço é o São Paulo, porque já trabalhou no Brasil, mas o Diego Alonso, na minha opinião, apareceria como o que eu acho mais interessante, seria o Diego Alonso. São Paulo, na minha opinião, é o melhor, mas esse extracampo dele é complicado, então deixaria ele como uma terceira opção, mas acho que o melhor para o Cruzeiro mesmo é seguir com o Seabra, até porque já conhece o Cruzeiro e tudo mais. E aí, cara, se for para pensar numa mudança de treinador, tem que ser no início de ano. Acho que pegar assim, um barco andando já é difícil, igual foi para o Seabra, né? Seria muito melhor ele estar desde o início do ano, ao invés, por exemplo, do Lacamon, e aí você tem um prazo maior para fazer esse trabalho. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar aqui a sua opinião embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, se concorda comigo ou não. O link da Betfair para você começar a apostar nesse próximo jogo do Cruzeiro e Cuiabá. E também, né, nos amistosos da Seleção Brasileira contra o México nesse próximo sábado. E o próprio jogo do Cruzeiro que vai sair o sorteio para a Sul-Americana. Os links estão aqui embaixo e nos vemos numa próxima. Valeu!